Olá, pessoal. Dando sequência à disciplina de operações unitárias, o tema de hoje é secagem, desidratação e liofilização. Então, essas etapas, essas operações unitárias de secagem, desidratação e liofilização, elas são bastante utilizadas na indústria para vários tipos de alimentos. Então, eu coloquei uma figura aqui, onde a gente tem, por exemplo, cebola em flocos, alho em flocos, pimentão desidratado, temperos variados, como salsinha, cebolinha. Na foto não aparece, mas a gente tem outros tipos de alimentos, como frutas secas, uva passa, abacaxi seco, desidratado, banana passa, tomate seco, condimentos de forma geral, como eu já falei, chás, café em pó, produtos à base de soja, produtos à base de proteína do leite, ovo em pó. Então, é uma variedade de produtos muito grande que a gente pode obter a partir desses métodos, de secagem, desidratação e liofilização. Então, o objetivo dessa aula é diferenciar os tipos de secadores industriais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da secagem, mas o foco mesmo é nos equipamentos, então nos tipos de secadores, identificar os princípios da liofilização e identificar a estrutura de um liofilizador. Então, a secagem e a desidratação, elas são processos que visam reduzir a água disponível em um produto. Então, o conteúdo de água, que está disponível, que a gente chama de atividade de água de um alimento, ele é muito importante para definir os tipos de micro-organismos que se desenvolvem naquele alimento, para possibilitar a atividade das enzimas. Então, quando a gente realiza a redução, uma operação unitária, para reduzir a quantidade de água, o conteúdo de água disponível desse alimento, nós estamos, então, tendo várias vantagens do ponto de vista de conservação desse alimento, que a gente consegue ter uma inibição do crescimento desses micro-organismos, e a gente consegue também reduzir a atividade da maior parte das enzimas. Então, é um processo de conservação, tanto a secagem quanto a desidratação são processos de conservação do alimento. Então, elas envolvem a aplicação de calor e a remoção de umidade pela evaporação. Então, tanto a secagem quanto a desidratação, elas podem ser realizadas, então, pelo contato, então, do alimento com o ar aquecido. Então, por isso que a gente fala da aplicação de calor. A gente precisa, então, de uma fonte de calor, vai transferir esse calor para o alimento, e a água, ao receber esse calor, ela evapora. Então, a gente tem um processo combinado aí de aplicação de calor e da remoção da umidade pela evaporação. Então, nós temos, na operação de secagem e desidratação, a gente tem tanto a transferência de calor, que pode se dar por condução ou por convecção, quanto a transferência de massa, a perda de umidade do alimento, que é, então, perda de massa, devido à evaporação. Então, como eu falei, o objetivo dessas duas operações é inibir o crescimento microbiano e a atividade enzimática, e dessa forma estender a vida de prateleira do produto, estender o tempo de conservação desse alimento. Como vantagens, as aplicações eu já comentei, quais são as aplicações, aquela variedade de alimentos que nós temos, que são obtidos por meio da secagem ou da desidratação. Eu vou dar mais alguns exemplos, ao longo da videoaula. E as vantagens, elas se referem, então, à redução de custo de transporte e de armazenamento, porque com a redução da umidade do alimento, então, a gente tem um volume menor de produto. Vamos pensar, por exemplo, no caso do leite. O leite in natura, o leite líquido, ele vai ocupar uma quantidade, um volume em termos de armazenamento e de transporte muito maior do que o leite em pó. Quando a gente obtém o leite em pó, a gente perde uma grande quantidade de água, retira uma grande quantidade de água do leite. Quando a gente quer voltar a ter o leite líquido, basta a gente, então, acrescentar a água para fazer a diluição. E aí você recompõe, reconstitui esse alimento. Então, para a indústria, é uma grande vantagem, porque você reduz o custo de transporte, reduz o custo de armazenamento. E do ponto de vista do consumidor, o processo de secagem e de desidratação,
ele permite, né, ele possibilita a obtenção de produtos mais convenientes, que podem ser comercializados, adquiridos pelo consumidor e mantidos no domicílio do consumidor em temperatura ambiente. Vamos dar um exemplo da banana passa. Então, quando você compra, por exemplo, uma penca de banana, a duração desse produto é muito pequena, né? Porque é um produto bastante perecível. Quando a gente realiza o processo de secagem da banana e obtém a banana passa, é um produto que se mantém, se conserva por muito mais tempo. E é conveniente, é mais fácil do consumidor transportar, ele pode manter em temperatura ambiente, tem um período, um prazo de conservação muito maior. As desvantagens, então, desses processos são as de que tanto a desidratação quanto a secagem, elas podem causar perdas organolépticas e nutricionais. Então, nesse mesmo exemplo aí da banana, né, a banana passa, ela tem características diferentes da banana in natura. Então, é um processo que vai conservar por mais tempo, porém, as características organolépticas e nutricionais são diferenciadas, na maior parte das vezes, né, em relação ao produto in natura. Um leite em pó, por exemplo, a parte organoléptica já se conserva um pouco mais, porque a hora que a gente reconstitui esse leite com água, ele adquire características muito próximas do leite in natura. Ocorre um pouco de perdas nutricionais por conta do processo. Mas, em termos organolépticos, o produto fica bem próximo do que é o produto in natura. No caso de outros produtos, como, por exemplo, temperos, frutas, aí existe, além da perda nutricional, e aí, dependendo do tipo de vitamina, por exemplo, a gente pode ter uma perda maior, né, pela questão da temperatura que se usa na secagem, né, não é uma temperatura tão alta quanto um processamento térmico de pasteurização ou de esterilização, mas ainda assim emprega-se temperaturas entre 50 e 70 graus. Então, para algumas vitaminas mais sensíveis, é possível que ocorram perdas, como, por exemplo, para a vitamina C. Né? E ocorrem perdas organolépticas, né? Então, o produto obtido a partir da secagem é um produto diferenciado em relação ao produto in natura. Outra desvantagem é que a temperatura de aquecimento, ela não é suficiente para inativar os micro-organismos ou as enzimas. Então, é o que eu falei, né? A secagem se trabalha com temperaturas em torno de 50, 60, 70 graus. É uma temperatura que não é suficiente para a gente realizar a inativação da maior parte dos micro-organismos ou das enzimas. Pela redução da água disponível, esses micro-organismos e as enzimas, elas ficam sem conseguir se desenvolver, né, no alimento. Mas, a partir do momento em que haja qualquer aumento da umidade nesse produto, seja durante o armazenamento, seja por uma condição de falha na embalagem, por exemplo, desse produto, né, que possibilite a absorção de água do ambiente, pode ocorrer a deterioração. Então, esses micro-organismos, né, eles já passam a ficar ativos, né, numa condição maior de umidade, as enzimas também passam a atuar. Então, esses agentes, eles não foram inativados na secagem, porque a temperatura não é suficiente para isso. Eles ficam presentes, não se desenvolvem por conta da baixa umidade, mas se houver condições de absorção de umidade, eles podem vir a deteriorar o alimento. Isso é muito comum, por exemplo, no leite em pó, que fica armazenado por um certo tempo, e à medida que se ele ficar numa embalagem, né, que possibilite a absorção de água, esse leite ele vai ficando não só empedrado pela absorção de água, mas também possibilita a atuação de enzimas, por exemplo, presentes nesse alimento, que podem favorecer a deterioração, o escurecimento, né, assim por diante. Então, a diferença, né, do processo de secagem para o processo de desidratação, então, os dois processos, eles são processos, são operações unitárias de retirada de água, né, na forma de vapor. Então, a gente tem uma fase gasosa, né, através de um mecanismo de vaporização térmica, nos dois processos. A diferença da secagem para a desidratação é que a secagem ocorre sem controle das condições ambientais. Então, ela é feita em condições naturais. Já, mesmo que em equipamentos, né? Eu vou mostrar que existem alguns equipamentos muito simples para realizar secagem, onde não há controle das condições ambientais.
Na desidratação, as condições do processo já são controladas. Então, a gente tem condição controlada em termos de umidade do ar, né? Temperatura do ar que vai circular no equipamento, a velocidade com que esse ar circula no equipamento, então o fluxo de ar no equipamento. Então, as condições do processo são controladas. Essa é a diferença da secagem para a desidratação. Mas os equipamentos que são utilizados na desidratação, eles também são chamados de secadores. Então, a gente não fala desidratador, a gente fala secador, seja um equipamento mais simples, utilizado para secagem sem condições controladas, seja um equipamento utilizado em condições controladas de temperatura, umidade, fluxo do ar, que aí a gente tem um processo de desidratação. Mas os equipamentos são chamados sempre de secadores. Então, na secagem natural, muitas pessoas falam secagem ao sol, mas na verdade é uma secagem natural, secagem em condições ambientes, né? Porque a gente pode ter uma secagem à sombra, não precisa ser uma secagem ao sol. A carne de sol, por exemplo, geralmente o processo dela, a secagem é feita na sombra e não no sol. Mas podemos também ter a secagem natural ocorrendo no sol, né? Com a exposição do alimento ao sol. Mas então a gente chama de secagem natural e não somente de secagem ao sol. Ela ocorre, então, geralmente ela é realizada em regiões com uma temperatura ambiente média mais alta, né, então entre 30 e 40 graus, porque a secagem é um processo que envolve, né, a circulação de ar quente numa temperatura mais baixa do que de uma pasteurização, de uma esterilização, mas esse ar tem que estar aquecido. Então, a secagem ela é feita com uma temperatura um pouco mais alta, né, temperatura ambiente mais alta, então, regiões mais frias, com temperaturas em torno de 10 graus, 15 graus, é mais difícil de conseguir realizar a secagem. E principalmente, um clima seco. Então, ambientes que são muito úmidos, a secagem fica prejudicada, porque o ar ele tem que estar aquecido e seco para conseguir retirar aquela umidade do alimento e ficando mais saturado. Se o ar já está saturado, se ele já está úmido, não consegue retirar de uma forma eficiente a umidade do alimento. Também, né, se busca, então, uma região com baixa taxa, uma boa taxa de radiação solar, baixo índice pluviométrico, porque a gente não tem controle das condições ambientais, então, se você está realizando uma secagem e, de repente, chove, né, um local que tem muita chuva, por exemplo, a região norte do país, não é um local, né, adequado para realizar secagem. Um local, então, com ventos favoráveis e, preferencialmente, com baixo índice de poluição, porque tudo isso vai afetar, então, o processo de secagem. A grande vantagem da secagem é que é um processo de baixo custo, então envolve pouco gasto inicial com equipamentos, com energia, né, o aquecimento do ar, porque se utilizam as condições ambientes. Podem ser usadas, então, bandejas sobre o solo para secagem, então, com redes protetoras contra insetos. Uma secagem que é bem tradicional é a dos grãos do café. Então, os grãos eles são espalhados em telhados, né, no terreiro, para ser feita, então, a secagem. Eu trouxe até uma foto aqui, que é bem tradicional, né? Então, em telhados ou em terreiros com bastante exposição ao sol, nessas condições que nós comentamos, né? Então, de uma grande circulação de ar, exposição ao sol. Então, os grãos, eles são esparramados, né? E são revolvidos aí de tempos em tempos, para tentar garantir uma secagem um pouco mais uniforme desses grãos. Existe também a secagem natural, que é realizada para as frutas. Então, a gente tem vários modelos de secadores que são muito simples, né? Apesar de ter um equipamento, mas é um equipamento muito simples e que se baseia, então, nas condições ambientais. A gente não tem nenhum controle da temperatura, da circulação do ar, da umidade do ar e etc. Então, esse secador, por exemplo, a gente tem aqui bandejas onde estão, então, as frutas. O importante na secagem é que o que a gente está querendo secar, sejam frutas, sejam pedaços de carne, que eles tenham tamanhos uniformes, formatos uniformes, o mais padronizado possível, para que a secagem ocorra de uma forma uniforme.
Então, a gente tem que garantir que a transferência de calor e que a retirada da umidade na forma de vapor, ela ocorra de forma uniforme, né, na superfície desse produto. Então, aqui vocês vejam que a banana, ela está cortada, né, na diagonal, procurando, então, manter as fatias, as partes aqui, com tamanhos e formatos bastante parecidos, para favorecer, então, uma secagem mais uniforme. Então, essas frutas estão em bandejas, e a gente tem aqui na parte superior um tampo de vidro, que vai favorecer, então, a absorção da radiação solar e a transferência, então, deste calor para os frutos. Então, nesse caso, a gente tem exposição do alimento ao sol. Em fruta, geralmente, a gente expõe ao sol nos primeiros dias, para perder uma grande quantidade de água inicial, né? Então, 50%, 70% de água. E depois a gente termina a secagem na sombra, porque senão o produto fica bastante ressecado, né? Então, você consegue, dessa forma, preservar um pouco mais a cor e o aroma das frutas. Mas aí o processo de secagem varia de fruta para fruta, né? Existem outros tipos de secadores também que são bastante utilizados. Aí, no processo de desidratação, que a gente tem um controle um pouco melhor das condições, né? Como é o caso do secador de bandeja, que eu vou comentar mais para frente. Mas é possível fazer a secagem de frutas de uma forma natural. Então, sempre, né, durante o processo de secagem, seja do café, seja das frutas, eu vou deixar um vídeo aqui sobre uva passa. Então, sempre os frutos têm que ser revirados, né, no mínimo 3 vezes ao dia, para a gente garantir, então, essa homogeneidade da secagem, que o produto vai ser seco em toda a sua superfície. Então, aqui é o que eu falei, né? Estou deixando aqui uma reportagem falando sobre a uva passa. Qual que é o processo de obtenção da uva passa no Chile. E aí eles realizam o processo de secagem, tanto uma secagem natural, em terreiros, quanto para ter uma condição mais controlada e obter um produto mais claro, de uma qualidade diferenciada, eles realizam a secagem em secadores, né, artificiais. Então, existe no vídeo essas duas formas, uma secagem mais natural, para uva passa escura, e uma secagem em condições, né, em fornos, com uma condição mais controlada, para a obtenção da uva passa clara. Então, aqui também, falando um pouquinho da carne de sol, apesar de chamar carne de sol, então ela é uma carne, né, que recebe, então, uma salga e passa por uma leve secagem, né? Então, ela fica com características semelhantes à da carne fresca, mais próximas, né, da carne fresca, mas com uma conservação maior. Então, ela dura entre 72 e 96 horas em temperatura ambiente, né? O que é um processo impossível de você imaginar para carne fresca, realmente. Só que a carne de sol, ela atualmente, né, o processo de obtenção da carne de sol, raramente ela é exposta realmente ao sol. Então, ela é deixada em locais cobertos, bem ventilados, e com isso a gente tem uma secagem gradual, uma secagem mais controlada. Então, ela é uma secagem natural. Geralmente, a gente não consegue ter um controle, né, de umidade, de temperatura do ar que está circulando para realizar a secagem, porque não tem equipamentos específicos, né? A carne é pendurada em varais, né, para fazer a secagem, mas por ela estar na sombra e não está tão sujeita às condições ambientes, como, por exemplo, a exposição direta ao sol ou a possibilidade de chuvas. Então, existe um controle um pouquinho maior. Mas a curiosidade é essa, apesar de se chamar carne de sol e tradicionalmente ela ser obtida, né, de uma forma exposta ao sol, atualmente a maior parte da produção que se tem da carne de sol ela é feita na sombra e não exposta ao sol. Então, a umidade do produto no final, ela fica entre 64% e 70%, a carne in natura ela tem uma umidade acima de 90%, e a quantidade de sal entre 5% e 6%. Então, com isso, a gente consegue ter um prolongamento dos dias aí de vida útil do produto. Na secagem natural, então a gente fala que a secagem artificial ou desidratação, a gente utiliza equipamentos, e na secagem natural não. Mas isso não é totalmente verdade, porque na secagem natural a gente também pode ter equipamentos. Só que são equipamentos bastante simples, né, que favorecem, né? O que eles fazem são favorecer ainda mais uma secagem mais rápida do que somente expor o alimento ao sol ou à sombra, né? Dependendo do tipo de produto. Então, aqui eu estou mostrando na foto
um secador de uma construção bastante simples, né? Com, então, bandejas de vidro, também um tampo em cima de vidro. Isso vai favorecer a absorção da radiação, né? Então, da radiação do sol. O ar, então, ele é aquecido na cabine de vidro. À medida que o ar, então, ele vai sendo aquecido, diminui a densidade dele e ele vai atravessar todas as bandejas onde a gente colocou o produto que vai ser seco. E daí ele sai na parte superior. Então, aqueceu o ar, então a radiação aqui, né, está sendo absorvida pelo tampo de vidro, está aquecendo o ar aqui, o ar quente ele tende a subir. Quando ele sobe aqui no equipamento, ele vai retirando, então, transferindo o calor para o alimento e retirando a umidade desse alimento. E o vapor, então, sai aqui na parte superior do secador. E aí o processo segue, né, até se medir, então, a massa dos frutos e se chegar no teor de umidade final desejado. Outro formato aqui do secador natural, né, então também com exposição ao sol, sempre tem que ser um material que favoreça, então, a absorção da radiação, para que esse ar aqui que circula fique cada vez mais aquecido e consiga, então, passar pelas bandejas aqui de produtos e o vapor sair na parte superior do equipamento. Então, são equipamentos de uma construção bastante simples, onde a gente não consegue ter um controle, né, total da temperatura do ar, da circulação desse ar, da velocidade com que ele circula, e aí, então, o processo de secagem tende a ser mais demorado. As desvantagens, então, desse tipo de secagem, né, da secagem natural. A principal desvantagem é que ocorre em condição ambiental não controlada. Então, a gente não tem controle de umidade, de um dia que realmente vai ter sol ou não, se vai ter chuva, se vai ter vento, né? Então, a gente não tem o controle do fluxo de ar, da velocidade desse ar. Então, esse é um problema. Necessita de áreas extensas, então, geralmente, né? Lembrem do café, quando ele vai ser seco, os grãos de café, vai perder um pouco da umidade desses grãos, então precisa de terreiros para realizar essa secagem. As áreas necessárias para secagem são áreas maiores, áreas mais extensas. A carne de sol, ela fica pendurada em varais, então precisa também de uma extensão grande de área para realizar essa secagem. Existe um controle deficiente das condições sanitárias, então, como esse alimento está exposto ao ambiente, ele está exposto também a predadores, a insetos, a poeira, né, todas as condições do ambiente. Pode haver uma possível fermentação em frutas, né, com perda de açúcares, então, por isso que as frutas elas têm que ser sempre reviradas, né, nesse processo aí de mexer essas frutas que estão, por exemplo, no terreiro, como vocês vão ver no vídeo da uva passa, justamente para se evitar a fermentação, então possibilitar a oxigenação e evitar essa fermentação das frutas. A mão de obra também é onerosa e o produto ele fica sem um padrão, né? Ele fica desuniforme, com uma qualidade desuniforme. É claro que já existe, mesmo na secagem, a gente já foi evoluindo, né, nas técnicas e, por exemplo, a uva passa chilena escura, que vocês vão ver no vídeo, ela ainda assim, apesar de ser obtida por um processo de secagem natural, ainda assim ela tem uma boa qualidade. Mas isso porque os produtores já desenvolveram, né, uma série de protocolos, de passos a seguir para conseguir obter um produto com uma uniformidade um pouquinho maior. Mas, tradicionalmente, ao comparar a secagem com a desidratação, o produto obtido da secagem, ele tem uma desuniformidade, né? Então, ele tem uma falta de padronização em relação ao produto obtido a partir da desidratação. A desidratação, então, é a aplicação de calor, essa transferência de calor, sob condições controladas. E aí a gente consegue remover a maior parte da água que está disponível naquele alimento. Então, isso pode ser feito a partir de ar quente, então são os secadores de convecção, ou a partir do contato com uma superfície aquecida, que são os secadores de condução. A água ela é removida por evaporação, ou ainda, né, no caso da liofilização, que é um processo específico que a gente vai comentar no final da aula, a água é removida por sublimação. Então, essas operações, elas removem mais água do que, por exemplo, a evaporação, o assamento e a concentração. Então, todas essas operações, secagem, desidratação, liofilização,
evaporação, assamento, concentração, todas elas a gente tem a remoção de água do alimento. Mas a desidratação é aquela que a desidratação, a liofilização, né, são aquelas que mais retiram umidade do alimento, em comparação com a evaporação, o assamento e a concentração. Então, a gente tem, né, os secadores que podem, como eu falei, os secadores, eles podem ser, então, a transferência de calor pode se dar por condução ou por convecção, e eles também podem trabalhar em batelada ou em modo contínuo. Então, vamos falar um pouquinho agora dos secadores, que é um dos objetivos da aula. A seleção, então, desses equipamentos vai depender, a gente tem, então, vários tipos de equipamentos, né, mas a seleção, então, vai depender do tipo de alimento que se deseja secar. Essa é a condição principal, né? Então, se é um alimento num formato mais pastoso, ou um alimento líquido, ou um alimento sólido em pedaços pequenos ou em pedaços grandes, isso vai influenciar muito o tipo de equipamento que pode ser utilizado para realizar essa secagem. Então, nós temos basicamente secadores por condução, que são secadores de tambor ou de rolos, né? Então, eles podem ser tanto trabalhar, né, a pressão atmosférica quanto a vácuo, e eles são utilizados, então, para purês, para materiais mais viscosos. Quando eu explicar o funcionamento do tambor, vocês vão entender por que tem que ser um alimento mais viscoso, né? Esse alimento, ele fica aderido na parede do equipamento, que é um tambor, né? Um tambor ou um rolo. Então, à medida que esse alimento fica aderido nesse tambor, o contato desse alimento com a parede aí do tambor aquecida, né, que é de aço inox, faz com que haja transferência de calor por condução e a água do alimento é evaporada. Então, se for um alimento muito líquido, não tem esse contato do alimento com a superfície do equipamento. E se for um alimento sólido, também ele não vai conseguir aderir da forma como um alimento mais viscoso, um purê, adere, né, ao equipamento. Nós temos também secadores por convecção de ar, então pela circulação de ar, são os secadores mais comuns. Então, a gente tem desde o forno, né, para produtos em pedaços, e aí a diferença do assamento para a secagem e desidratação é que no forno, a temperatura, no processo de desidratação, a temperatura vai ser bem mais baixa. A gente trabalha com temperaturas entre 50, 60, 70 graus. No assamento, as temperaturas variam de 160, 180, 200 graus. Então, a diferença é que a secagem, ela é um processo, a desidratação, né, é um processo onde a gente trabalha com temperaturas mais baixas e por um tempo muito maior. Então, a secagem de frutas vai levar 4, 5 horas para ser concluída, dependendo da fruta até mais, porque a temperatura é uma temperatura mais baixa. A gente tem também secadores de bandejas, que são bastante utilizados para secagem de frutas, por exemplo, então frutas em pedaços, também para alimentos líquidos, para pureza, a gente pode utilizar o secador de bandejas. O secador de túnel, que são muito utilizados no sistema contínuo na indústria, para produtos em pedaços, sólidos, particulados. Temos o secador de leito fluidizado, tem um funcionamento muito próximo ao do congelador de leito fluidizado, né, o túnel de congelamento de leito fluidizado. A diferença só é que aqui a gente não trabalha com ar frio, e sim com ar quente. Também para pedaços muito pequenos, sólidos, particulados e grânulos. E tem o processo de atomização, que é o processo de spray dryer, que é utilizado para líquidos, né, para purês, não é utilizado para alimentos sólidos. E, por fim, existem os secadores a vácuo, que são os liofilizadores, né? O liofilizador, ele trabalha com o princípio de congelamento do produto e posterior secagem a vácuo, que é utilizado, então, tanto para alimentos em pedaços pequenos, sólidos particulados, como alimentos líquidos. Então, eu vou passar 2 vídeos para vocês, né, sobre os liofilizadores, realizando a liofilização de pedaços, de fatias de frutas, e outro realizando a liofilização do leite materno, né, no banco de leite. Então, para vocês perceberem que a gente tem esses 2 tipos de utilização no caso dos liofilizadores. Bom, falando então um pouquinho de cada um desses equipamentos, vamos começar pelos secadores por condução. Nesse tipo de secador, o material que vai ser seco, ele entra em contato direto
com a superfície sólida aquecida do equipamento. Então, geralmente, o equipamento ele é de aço inox, é uma superfície, então, que tem uma boa facilidade, uma boa condutividade térmica, uma boa facilidade para transferir o calor para o alimento. Então, nós temos secadores de tambor, a pressão ambiente ou a vácuo. E eles geralmente são empregados para materiais viscosos, como eu já falei, né? Pastosos, pré-concentrados. Então, purê, massa de tomate, sopa, farinha láctea. Nos Estados Unidos é muito comum batata, um purê de batata, que ele é seco, e aí os americanos adquirem esse produto e só colocam leite, por exemplo. Então, compram um pacotinho lá de batata seca, né, desidratada, e só adicionam o leite para fazer um purê. Então, esse tipo de flocos de batatas, eles são obtidos, né, como se fosse uma farinha de batata, é obtida a partir de secador por condução. Então, a gente tem, né, os secadores de tambor. Então, aqui a gente tem uma figura, né, com um desenho do que seria, então, uma ilustração do secador de tambor. Então, a gente tem a estrutura do secador, ele é um tambor de aço inox que fica girando, então, numa velocidade lenta. Né? Na parte interna aqui do tambor, a gente tem, então, o vapor, que está aquecendo, né, 120, 170 graus, que está aquecendo a parede aqui desse tambor. Então, o tambor está girando lentamente, ele está, então, imerso, uma parte dele fica imersa, fica em contato com o material a secar. Esse material, geralmente, é, então, um alimento pastoso. Justamente porque esse alimento, sendo pastoso, ele vai entrar em contato aqui com o cilindro e ele permanece, ele tem uma boa aderência, ele fica aqui na parede do cilindro. Então, esse cilindro ele está rotacionando lentamente, levando esse material aqui pastoso, aderindo, né, esse material pastoso na parede aqui do equipamento. À medida que ele continua aderido aqui à parede, ele vai recebendo calor, então, aqui da parte interna do tambor, a umidade vai saindo do alimento na forma de vapor, vai saindo aqui pela parte de cima, por uma coifa que tem aqui na parte de cima do equipamento, e o alimento pastoso vai ficando cada vez mais seco e vai saindo, então, aqui do equipamento nessa parte final, onde tem raspadores. Esses raspadores, eles ficam bem justos ao cilindro, à medida que o alimento seco vai chegando aqui perto do raspador, os sólidos particulados vão caindo aqui, né, com baixa umidade. Então, esses cilindros, né, eles têm de 2 a 5 metros de comprimento, depende muito, né, do tamanho da indústria, da capacidade que se necessita desse equipamento, né? Eles giram lentamente e são aquecidos internamente por vapor. O alimento é aplicado na superfície externa do tambor, ele não entra aqui na parte interna, né? Forma uma película seca aqui na parte de fora. À medida que ele chega aqui no raspador, esse raspador, pelo contato aqui com o cilindro, vai retirando o produto seco aqui nessa parte aqui do equipamento. Eu mostrei aqui um tambor girando, que é o exemplo aqui do vídeo que eu estou deixando para vocês, né, dos flocos de batata lá nos Estados Unidos. Mas também esse secador de tambor, ele pode trabalhar com 2 tambores, né, que estão girando aqui no sentido contrário. Então, aqui é um duplo tambor girando em sentido contrário, e isso favorece ainda mais a retirada aumenta, né, a área de contato do produto com a superfície aquecida do equipamento e também favorece a retirada do material seco, né? Então, que esse material perca ainda mais umidade. E aqui a gente tem um exemplo de um tambor simples, do mesmo jeito que eu mostrei no slide anterior, só que aqui uma câmara a vácuo, que favorece ainda mais a retirada da umidade do alimento. Então, o secador de tambor, ele pode operar tanto a temperatura ambiente, tanto a pressão ambiente, quanto a vácuo, e ele pode ser, então, um tambor simples ou um duplo tambor. Então, esses foram os secadores por condução, e agora a gente vai falar sobre os secadores por convecção, que são os mais tradicionais da indústria. Então, eles funcionam por convecção, ou seja, pela circulação do ar, né? O ar é o agente preferencial, um ar aquecido, que circula, então, pelas bandejas ou pelo túnel de secagem e vai retirando, então, a umidade, transfere calor para o alimento e retira, então, a umidade desse alimento.
Então, a gente tem secadores por convecção descontínuos ou contínuos. Os descontínuos, eles vão desde a estufa de laboratório, né? Então, as estufas de instalações de pequeno porte, estufas de laboratório, elas funcionam por esse princípio de convecção. Então, o ar é aquecido, ele circula pelo equipamento, transfere calor para o alimento, ao receber esse calor, a água vai evaporar. E existem os secadores de bandeja, que são os que a gente vai comentar, que a indústria de alimentos utiliza bastante, especialmente para secagem de frutas. E existem os sistemas contínuos, que são basicamente os túneis de secagem. Então, vamos falar deles. O princípio, então, desse tipo de secador é o uso do ar aquecido. Como é, então, um secador artificial, a gente controla a temperatura do ar, a velocidade que esse ar está entrando no equipamento, a direção do ar, se é no mesmo sentido do alimento ou em sentido contrário ao do alimento, e controla também a umidade. Se for um ar que já é muito úmido, esse ar ele não vai conseguir retirar adequadamente a umidade do alimento. Então, o ideal é que seja um ar seco. Na maioria dos processos é usado o ar quente com uma velocidade entre 0,5 a 3 metros por segundo e um ar seco, né, com baixa umidade. Aí você consegue retirar o máximo possível a umidade do alimento. Então, os secadores por convecção descontínuos, o principal exemplo que a gente tem, além das estufas de laboratório, é o secador de bandejas. Na unidade de processamento de frutas e hortaliças lá do campus, nós temos um secador de bandeja. Então, ele funciona, né, basicamente para alimentos sólidos. Pode ser feita a secagem também de outros alimentos, mas basicamente se trabalha, então, com frutas, com temperos, né, sólidos. O ideal não é que eles sejam secos assim, inteiros, como está aqui na figura, né? O ideal é que esse alimento sólido, ele seja fatiado, né, para se deixar fatias bem finas, para favorecer a transferência de calor e a perda de umidade. Então, a professora Eliane, a professora Débora, lá do campus, quando elas vão realizar, então, a secagem dos produtos, a secagem de um abacaxi, por exemplo, o abacaxi sempre é fatiado em fatias o mais uniformes possíveis, né? Porque essas fatias, se elas estiverem em tamanhos diferenciados, a retirada da umidade também não vai se dar de uma forma uniforme, né? Então, a gente precisa ter fatias, vai fazer a secagem de beterraba, vai fazer a secagem de cebola, secagem de cenoura, enfim, de hortaliças ou de frutas, né? A espessura desse alimento, as fatias do alimento, tem que estar o mais uniformes possível. E sempre trabalhando, então, com o produto fatiado, né? A menos que seja, por exemplo, uma uva, que já é um alimento de um tamanho pequeno. Mas se não, se trabalha com alimento grande, assim, inteiro, porque a secagem não vai ocorrer de uma forma uniforme e nem vai ser satisfatória, né? A umidade interna vai continuar ainda bastante presente no alimento. Então, se trabalha lá com uma espessura de 10 milímetros a 100 milímetros, né? Esse alimento é colocado sobre bandejas. Essas bandejas, elas são furadas, elas são do tipo tela, né? Aqui elas são do tipo ripas, né? Mas geralmente se utiliza, então, bandejas do tipo tela, elas têm furinhos que possibilitam justamente a circulação do ar. Elas podem ser de metal ou de plástico, né? O nosso lá é de metal. Então, o aquecimento do ar pode ser por resistência elétrica ou a gás. No nosso, lá da umidade, é por gás. Pode ter circulação forçada, né? Então, a circulação aqui no interior do equipamento pode ser de uma forma natural ou pode ser forçada, né? Pelo uso de ventiladores. A circulação forçada, ela é sempre mais eficiente. Você está forçando esse ar a circular com uma velocidade controlada e a retirar a umidade de uma forma mais rápida. E se tem, então, termostato para controle da temperatura. Aqui eu deixei um vídeo mostrando um secador de bandejas, que é um sistema em batelada, né? Então não é um sistema contínuo de produção, mas é um secador de bandejas de grande porte. Ele é como se fosse uma câmara, onde você tem a possibilidade de secar uma grande quantidade de produto. E aí está explicando direitinho a circulação de ar, como é que se dá nesse tipo de equipamento. Então, o secador de bandeja, geralmente se trabalha com um ar quente, em torno de 50 a 70 graus, e o tempo de secagem é um tempo grande, né, dependendo do produto. Então, para uvas, por exemplo, a secagem dura de 5 a 6 horas.
No caso de ameixas, se elas forem inteiras, olha a importância aqui da gente fatiar no produto. Se forem inteiras, vai levar de 16 a 20 horas o processo de secagem. Pêssegos em rodelas já levam de 7 a 10 horas. Maçãs em rodelas de 5 a 6 horas. Então, quanto mais a gente conseguir fatiar, trabalhar com alimentos de tamanhos uniformes e menores, menor é o tempo de secagem, porque mais eficiente é a transferência de calor. Para alimentos sólidos, nós temos também secadores contínuos. Então, o secador de bandejas é um secador descontínuo, sistema em batelada. Mas nós temos também secadores contínuos, como, por exemplo, os túneis de secagem. Então, os túneis de secagem, nos túneis, os sólidos eles são colocados em bandejas, né, que estão apoiadas em carrinhos, ou então esses sólidos estão em esteiras, né, em esteiras transportadoras, e esse alimento então vai percorrer toda a extensão do túnel. Esse túnel, o comprimento dele vai depender do pote, da indústria, do tanto de material que se deseja secar, para ele ser dimensionado da forma correta. Né? E nesse túnel, então, a gente vai ter a circulação de ar. Então, esse ar vai entrar numa temperatura controlada, a velocidade de circulação dele é controlada, por isso que a gente fala, então, que é uma secagem artificial com controle das condições ambientais. Esse ar ele pode circular na mesma direção do produto, e aí a gente chama isso de concorrente, ou o ar ele pode circular em direção contrária à do produto, nas esteiras, né, no túnel. E a isso a gente chama então de contracorrente. Eu vou falar um pouquinho da eficiência dos dois processos. Tá? E a circulação de ar no secador ela é feita por ventilador, situado atrás de resistências elétricas usadas para o aquecimento do ar de entrada. Então, basicamente, o ar ele vai antes de entrar, né, no túnel, ele vai ser aquecido, ele precisa ser aquecido, e aí existem diferentes formas de aquecer esse ar, geralmente é por resistência elétrica. Então, esse ar aquecido, ele vai entrar no túnel, seja na mesma direção do alimento, em concorrente, ou na direção contrária do alimento, em contracorrente. Existe uma terceira forma da que eu vou explicar, né, de entrada desse ar em contato com o alimento. Mas o importante é que esse ar, então, ele vai entrar em contato com o alimento, vai transferir calor, a água desse alimento em contato com o calor vai evaporar. E aí a gente consegue, então, ir reduzindo a quantidade de água disponível nesse alimento. Então, o túnel de secagem de corrente paralela, ele funciona da seguinte forma, né? Então, em concorrente ou corrente paralela. A gente tem aqui o ar ambiente, então, ele vai trocar calor aqui, ele vai ser aquecido, né? Então, aqui a gente tem alguma forma de troca de calor, né? Onde esse ar frio ele vai receber calor. Esse ar aquecido, então, vai entrar aqui no túnel, e nesse caso, que é de corrente paralela ou concorrente, o alimento e o ar estão entrando na mesma direção. Então, o alimento aqui, ele recebe uma grande quantidade de calor vinda desse ar. À medida que o alimento vai avançando pelo túnel de secagem, ele vai recebendo, então, o calor, e o ar, como ele está entrando na mesma direção aqui do produto, inicialmente ele transfere uma grande quantidade de calor, mas ele vai perdendo essa propriedade de transferir calor ao longo do túnel, porque a diferença de temperaturas vai se igualando, né? Então, essa é a questão do túnel de corrente paralela ou concorrente. No início, o alimento ele recebe uma grande quantidade de calor, então tem uma grande perda de umidade, né, de água disponível no alimento, mas à medida que esse alimento vai avançando na mesma direção do ar, esse ar ele vai perdendo, então, essa capacidade de transferir calor, porque a diferença de temperatura, de pressão de vapor, vai reduzindo, já que os dois estão caminhando no mesmo sentido. Então, no final aqui do túnel, a gente tem o ar umedecido e resfriado, né, que sai aqui do túnel, e o alimento seco que está saindo, né, na mesma direção. Então, aqui a figurinha fica um pouquinho melhor de ver, essa figura de baixo. Aqui a gente tem, então, um alimento com alto teor de umidade. À medida, então, que ele vai recebendo esse ar, né, esse ar vai circulando aqui pelo túnel, entrando em contato com o alimento, e esse alimento vai perdendo, então, a umidade, né, até ficar seco aqui no final. Ele tem, então, uma grande perda de umidade no início, e aí o processo vai se tornando um pouco mais lento, porque já não existe tanta diferença de temperatura e de pressão de vapor
para conseguir retirar essa umidade do alimento à medida que ele vai andando na mesma direção do ar. É isso que eu estou mostrando aqui nessa figura, né? Então, a umidade relativa aqui do alimento. Aqui a gente tem a umidade relativa do ar, o ar ele entra então com uma baixa umidade no início do túnel e o alimento com uma alta umidade. Vai havendo, então, uma troca de calor aqui, né? O ar vai cedendo calor, então, para o material e, com isso, a água do alimento vai evaporando. Então, a umidade relativa do material vai caindo e a umidade do ar vai aumentando, porque o ar vai recebendo essa umidade que está vindo do material. Como os dois estão entrando na mesma direção, no mesmo sentido do túnel, no início existe uma grande diferença aqui de umidade. Então, a perda de umidade é muito grande. Só que à medida que os dois vão avançando na mesma direção, esse diferencial aqui de umidade, ele cai. Então, a eficiência aqui tende a ir reduzindo, né, ao longo do processo. Você tem menos transferência de calor e de umidade entre as duas correntes. Então, no início, a transferência é muito rápida, né? Mas à medida que o ar vai ficando saturado de umidade, vai perdendo a temperatura, a gente tem uma diminuição desse gradiente de umidade sendo retirada do material. Então, com isso, a gente tem maior tempo de operação e, inclusive, a gente pode precisar passar esse material de novo pelo túnel de secagem, a depender, então, do tipo de material. Então, a gente tem que calcular um equipamento com um tamanho maior desse túnel para conseguir realizar a secagem adequadamente. Existe também a possibilidade de um túnel em contracorrente, que já é um sistema mais eficiente do que o concorrente, ou corrente paralela. Então, aqui nesse caso, o alimento ele vai entrar num lado do túnel e a corrente de ar entra do lado oposto. Então, aqui a gente tem o alimento entrando, né, da esquerda para a direita, e o ar quente aqui entrando da direita para a esquerda. Né? Então, com isso, esse alimento, esse ar, ele vai transferindo calor. À medida que ele vai perdendo calor e ficando saturado de umidade, mas isso vai acontecendo, né? Ele vai perdendo calor e vai ficando mais saturado. Só que ele está entrando em contato, como ele está em contracorrente, ele está entrando em contato cada vez com um alimento que está com uma temperatura mais baixa e com um teor de umidade mais alto. Então, ele ainda consegue manter um diferencial de umidade, de temperatura, para conseguir retirar de uma forma mais eficiente a umidade que está aqui no comecinho do túnel. Então, nesse processo aqui, existe uma troca de umidade, de temperatura mais constante, desde o começo do contato do alimento com o ar até o final desse ar no túnel. Tá? Porque o ar aqui no começo ele vai estar bastante aquecido, né, e bastante seco, ele vai entrar em contato com o alimento aqui que vai estar com uma menor umidade, ele já vai estar numa menor umidade, né? À medida que esse ar vai ficando mais saturado, ele está entrando aqui em contato com o alimento que está recém entrando no túnel e que vai, com isso, estar numa temperatura mais baixa e com uma umidade mais alta. Então, ele consegue retirar, até aqui no final do processo, ele consegue retirar a umidade de uma forma mais constante. Então, essa é a vantagem do contracorrente, né? O ar está entrando aqui, né, da direita para a esquerda, e o alimento a ser seco está entrando aqui da esquerda para a direita. Então, você tem uma transferência de calor mais uniforme, que é o que eu estou tentando mostrar aqui nessa figura. Aqui em contracorrente, olha como que o diferencial de umidade aqui do material e do ar, ele se mantém mais constante ao longo do processo. Na corrente paralela ou concorrente, no início existe uma grande retirada de umidade do material. Só que depois esse processo de secagem já fica muito mais lento. Aqui não, aqui a secagem ela ocorre de uma forma mais uniforme ao longo do processo, tá? Porque o diferencial aqui de umidade, de temperatura, ele se mantém de uma forma mais constante em relação, no contracorrente, em relação à corrente paralela. Existe também no túnel de secagem corrente conjugada, que é isso que eu falei. Existia uma terceira opção, que é a corrente conjugada, que ele tenta unir o melhor dos dois mundos, né? O melhor da corrente paralela ou concorrente e da contracorrente. Então, nesse caso aqui, a gente tem o ar, nesse tipo de túnel, a gente tem o ar ambiente aquecido entrando dos dois lados do equipamento, né? E a saída aqui do ar úmido se dá aqui no meio do equipamento. Então, o alimento está entrando aqui da esquerda para a direita, para ser seco, né, ao longo da extensão do túnel.
Tem o ar ambiente, então, que vai ser aquecido e vai entrar na mesma direção do material. Isso permite o quê? Aquela grande troca de calor, né? Grande troca de umidade, pelo contato, então, do ar mais aquecido com o alimento, que é a vantagem que a gente tem da corrente paralela. Só que, à medida que esse alimento, então, vai sendo seco e vai andando aqui pelo túnel, ele entra em contato aqui no final com o ar ambiente aquecido, em contracorrente, que é a vantagem aqui da contracorrente, né? Onde você consegue ter uma secagem mais eficiente nesse finalzinho do processo aqui. Onde, se fosse só uma corrente paralela, esse material ao longo do túnel, ele tenderia a ficar com uma velocidade mais lenta da secagem, porque o ar ele estaria andando na mesma direção aqui do produto. Então, quando chega mais aqui para o meio do túnel, esse alimento que já perdeu uma grande quantidade de umidade, ele entra em contato com esse ar em contracorrente, para terminar de realizar essa secagem, retirar mais a umidade, que vai ficando cada vez mais difícil de retirar a umidade do alimento, né? Então, ele recebe esse ar numa temperatura mais alta, né, em contracorrente. E aí, então, o ar úmido, ele sai aqui no meio do túnel, né, e o produto sai seco no final. A desvantagem que existe nesse processo de corrente conjugada é que muitas vezes pode ocorrer o superaquecimento do produto. Então, o produto fica com uma superfície muito ressecada. Por conta dessa fase final aqui do equipamento, o alimento recebeu o ar numa temperatura mais alta, né? Tão alta quanto aqui na entrada do alimento. Então, pode ocorrer, se o processo não for bem controlado, de haver um superaquecimento da superfície do alimento. Então, foi o que eu falei, né, que a corrente conjugada, ela reúne vantagens dos equipamentos de corrente paralela e contracorrente, porque a gente consegue ter um diferencial de umidade ao longo de todo o processo, né, que é a vantagem do contracorrente, e ao mesmo tempo ter uma grande perda de umidade aqui no início, que é a vantagem do concorrente. O problema, então, é essa questão do superaquecimento. Se a gente não controlar muito bem a temperatura, né, desse ar em contracorrente e a velocidade com que ele circula no túnel, pode haver superaquecimento do produto. Então, os túneis de secagem, eles são amplamente utilizados na indústria, eles podem secar até 18 toneladas de produto por dia, então, uma quantidade grande de produto num sistema contínuo. Eles têm uma eficiência para retirar entre 20% e 70% de umidade, então vejam que a secagem, né, e a desidratação nesse caso, né, que em condição controlada, ela retira uma grande quantidade de umidade do produto, por isso que altera a característica organolética desse produto. Ele já não tem mais, geralmente, a mesma característica do produto in natura, né? E são bastante utilizados para secagem de frutas, de hortaliças de forma geral, né? Como os temperos, batata, alho, cebola, tomates secos, né? E para massas alimentícias. Existe também o secador de leito fluidizado. Lembra que nós falamos do congelamento, né, o túnel de congelamento por leito fluidizado? Aqui a gente tem um túnel de secagem de leito fluidizado. Por quê? Ele é um túnel, né, um equipamento que tem uma extensão grande, né? O alimento ele está andando por esteiras, só que essas esteiras aqui elas são perfuradas. E o ar aquecido ele está sendo soprado de baixo para cima nesse alimento, que geralmente é um material, então, sólido, particulado. Esse ar, então, aquecido, ao entrar em contato, né, ao ele ser soprado de baixo para cima, ele faz, então, ele acaba transferindo o calor para esses sólidos particulados, a umidade desse alimento, então, vai receber esse calor, a água vai evaporar e esse alimento, então, sai seco aqui no final da esteira. Tá? Então, a diferença aqui é que o ar ele é soprado de baixo para cima. Esse material, como são sólidos particulados, eles recebem esse ar, eles têm um movimento que lembra o movimento de um fluido, né? Como se fosse um líquido fluindo, mas na verdade é um material sólido particulado. Então, é muito semelhante, o princípio é o mesmo, né? O funcionamento é o mesmo do túnel de congelamento de leito fluidizado, só que agora, no lugar de receber, de soprar o ar frio, você está soprando um ar aquecido, justamente para conseguir retirar a umidade do alimento. Então, do mesmo jeito que para o túnel de congelamento, existe o controle do tempo de residência que o alimento fica nesse secador de leito fluidizado, né? E isso vai depender, então, do volume do material que a gente introduz no equipamento.
tá? Então, tem que ter uma quantidade suficiente para fazer o processo de secagem, mas não pode ser excessiva, caso contrário, o ar que está sendo soprado de baixo para cima não vai atingir esse alimento de forma uniforme. A vantagem, então, desse tipo de secador de leito fluidizado é que o alimento ele é seco de uma forma mais homogênea, mais rápida, e a desvantagem é que o alimento tem que suportar danos mecânicos. É a mesma questão que nós falamos lá para o congelamento. Então, se for um alimento que é muito sensível, à medida que ele vai, então, se movimentando ao longo da esteira e recebendo esse ar de baixo para cima, ele acaba sendo danificado. Se for no caso de uma fruta, por exemplo, isso leva a uma injúria da fruta e acaba prejudicando a qualidade. Então, esse tipo de secador ele é muito utilizado para secagem de alimentos em pedaços, né? Então, para batata, cebola, ervilha, frutas de forma geral, ele é bastante utilizado. E para alimentos líquidos, então nós falamos de secadores contínuos para alimentos sólidos, que são basicamente os túneis de secagem. Então, túneis de secagem em contracorrente, em concorrente, em corrente conjugada ou leito fluidizado. E para alimentos líquidos, aí nós temos um equipamento que é chamado de secador por aspersão, spray dryer ou atomizador. Então, vocês podem encontrar esses três nomes, né, para esse tipo de equipamento. É mais comumente utilizado como chamado de spray dryer. Então, nesse tipo de equipamento, ele é uma câmara onde o alimento ele vai ser um alimento líquido, né? Ele vai ser pulverizado na parte superior do equipamento. Né? Então, tem um aspersor que eu vou mostrar para vocês, então, nos vídeos, né, como que é esse equipamento, mas existe um aspersor na parte superior do equipamento, né? Ele vai, então, pulverizar esse material líquido em gotículas muito pequenas, né? Então, em micro gotículas, em grande quantidade, e essas gotículas, então, vão receber o ar quente. Né? Quando essas gotículas muito pequenas recebem o ar quente, instantaneamente elas perdem a umidade e passam a pó. Esse ar quente ele pode entrar em contato com o alimento, do mesmo jeito que os túneis lá, no mesmo sentido do alimento, e aí a gente tem o equipamento, então, de spray dryer em concorrente, ou em sentido contrário, então o alimento pode ser aspergido de cima para baixo e o ar quente soprado de baixo para cima, então isso é um movimento em contracorrente, né, da entrada do ar no equipamento. Ou então pode ser concorrente, né, como eu já falei. Então, são esses dois tipos, né, do ar entrando em contato com o alimento. Então, ocorre, né, pelo contato da transferência de calor do ar para o alimento, ocorre a evaporação da água e a formação do pó ocorre de forma instantânea, né? Então, ocorre então, a separação do produto em pó, que é retirado na parte inferior do equipamento, e a separação do ar da secagem, que já está um ar mais saturado. Então, esses secadores, como eu falei, eles apresentam diferentes configurações, então, corrente paralela, contracorrente, corrente em redemoinho, né, que eu vou mostrar no exemplo, na figura, no slide posterior. Esse tipo de secador ele é muito usado para café solúvel, para leite em pó. Então, o leite em pó ele é basicamente obtido por spray dryer, café solúvel, sucos em pó, sopa instantânea. Deixei um vídeo para vocês mostrando, né, na Universidade de Mauá, eles têm um equipamento de spray dryer numa planta piloto, e no vídeo, então, o vídeo daquele Iberê, né, das coisas do mundo, e ele conversa, então, com o professor lá da Universidade de Mauá e mostra o processo de obtenção do café solúvel, do leite em pó e do ovo em pó. Então, é bem interessante a qualidade do produto final e o processo em si do equipamento. Então, deem uma olhadinha lá no vídeo. Tá? Mas só, então, mostrando a parte interna do vídeo, então, do equipamento, a gente tem, então, uma câmara. Na parte superior, então, a gente tem um aspersor ou um atomizador, que é chamado, que é um equipamento que vai agir como um borrifador. Ele vai pegar esse alimento, né, esse material líquido, e vai, então, transformar em gotículas, atomizar, fazer com que esse material fique na forma de gotículas muito pequenas, que estão sendo aspergidas aqui em amarelo, né, e essas gotículas, então, conseguem entrar em contato com o ar aquecido. Aqui, nesse caso, o ar está entrando no mesmo sentido do material, então, em concorrente, e ele faz um movimento aqui de redemoinho. Existe uma agitação aqui, uma ventilação para esse alimento, para esse ar, fazer um formato aqui de redemoinho. Ele entra, então, em contato com essas gotículas
muito pequenas, né, do material, e instantaneamente, então, é formado o pó, é retirada a umidade, formado o pó. Aqui a gente tem, então, a saída do material. Esse ar, quando ele sai aqui do equipamento, né, então tem um sistema de exaustão para retirar esse ar saturado aqui do equipamento, ele acaba arrastando também algumas partículas muito pequenas, que a gente chama de finos, né, partículas que são extremamente pequenas aqui do alimento em pó, e que podem ser retiradas também, devem ser retiradas também do equipamento, mas aí são retiradas, então, por um sistema auxiliar aqui do equipamento. Tá? Então, aqui a gente tem um alimento mais homogêneo particulado, e aqui um alimento muito fino, que a gente chama de finos mesmo, que é um alimento que é coletado, então, com uma qualidade diferenciada, né, em relação ao produto mesmo principal, e ele é coletado, então, numa estrutura secundária aqui do equipamento. Aqui é uma foto mostrando a estrutura desse aspersor, né, desse borrifador ou atomizador, é um disco, tem uma série de furinhos aqui nesse disco de aço inox, ele gira em alta velocidade, com isso o alimento está entrando aqui, à medida que ele gira em alta velocidade, ele pulveriza as gotículas do líquido que vai ser seco. Então, aquilo que eu falei, deixei 3 vídeos para vocês, o primeiro, se eu não me engano, é esse do professor da Universidade de Mauá, e tem mais 2 vídeos também para vocês darem uma olhada no processo de obtenção do leite em pó e do processo de spray dryer. Bom, então, esses eram basicamente os secadores utilizados, né, tanto na secagem natural quanto na secagem artificial. Para os sólidos, na secagem artificial, a gente tem, então, os túneis de secagem. Para o material líquido, a gente tem o spray dryer. E agora existe, então, uma outra operação unitária, que é a liofilização, ou também chamada de freeze drying. Por que disso? Porque ela é uma secagem a partir de um alimento congelado. Então, ela é um tipo especial de secagem, ou alguns consideram como um tipo especial de congelamento, né? Mas o fato é que é um processo que une as duas coisas, né? Tanto o congelamento quanto a posterior secagem a vácuo. Então, eu considero a liofilização como um processo de secagem porque o princípio básico de conservação a partir da liofilização não é o congelamento, é o processo de remoção de umidade. Né? Então, o alimento liofilizado ele não fica a baixa temperatura. A conservação dele se dá pela remoção de umidade. Então, eu acho mais interessante classificar a liofilização como um processo específico, né, especial de secagem. Então, é um processo de remoção de umidade que combina congelamento, sublimação do gelo e secagem a vácuo. Então, o princípio da liofilização é você congelar o alimento e, com isso, você, então, faz com que todo o líquido, né, a água presente nesse alimento, ela fique no estado sólido, né, pelo congelamento. E aí, na sequência, o equipamento ele faz uma secagem a vácuo. A secagem a vácuo, então, numa pressão muito baixa, ela faz com que esse sólido, essa água entrando no formato de gelo, ela já passe para o estado gasoso, para o estado de vapor, sem passar pelo estado de líquido. Então, que é a sublimação do gelo, né? Então, na liofilização, primeiro a gente congela para que a água do alimento fique no estado sólido, e depois o equipamento realiza uma secagem a vácuo, porque é necessário uma pressão específica, né? Uma pressão atmosférica específica, para que esse sólido, ao invés de passar para a fase líquida, ele já vai passar direto para a fase gasosa, para a fase de vapor, e vai ser retirado do equipamento do processo. Essa passagem, então, do sólido para o gasoso é o processo de sublimação, que é o princípio da liofilização. Para que disso? Quando a gente tem a água no formato sólido, e esse sólido ele vai passar direto para a fase de vapor, aonde tinha aquele cristal de gelo, como ele já passou direto para a fase de vapor, ele fica um buraco na estrutura. Se a gente for olhar, né, a estrutura desse alimento, fica um buraco onde havia essa estrutura de gelo. Então, não ocorre aquele problema de, na hora de você descongelar esse alimento, passar do sólido para o líquido, ocorrer a extrapolação, né, o vazamento, né, de conteúdo do interior das células, para extravasamento desse conteúdo do interior das células para a parte externa das células. Né? Por quê? Essa água no formato de gelo já passou direto para vapor. Ficou o buraquinho lá, o espaço onde antes tinha o gelo naquele alimento.
Então, isso possibilita, quando esse alimento ele fica seco, né, no processo final, isso possibilita que esse alimento retenha muito mais as características organolépticas e principalmente as características nutricionais, em comparação com um processo onde a gente tivesse, né, esse sólido passando para líquido e depois para vapor. Então, a gente consegue reter muito melhor as características desse alimento. Então, a liofilização ela é realizada em baixa temperatura e na ausência do ar atmosférico. Então, as vantagens da liofilização envolvem uma conservação muito boa, então, um alimento que se conserva por bastante tempo, mantém as estruturas e as formas dos alimentos processados. Então, eu vou deixar um vídeo para vocês mostrando banana liofilizada, morango liofilizado, e vocês vão ver que a estrutura da banana e do morango, elas ficam muito boas, né? Então, dá para perceber que o alimento liofilizado, ele manteve a estrutura de um alimento, do alimento muito mais próximo do que seria o alimento in natura. Nós temos mínimas perdas de cor, de aromas, né, de compostos voláteis nesse alimento, e retém muito mais sabor e nutrientes, e é um produto seco que apresenta uma rápida reidratação. Então, o alimento liofilizado, ele fica com uma característica de um alimento seco, mas que preserva muito mais as características do alimento in natura do que num processo de desidratação convencional. A desvantagem é que a liofilização exige equipamentos específicos para isso, né? Então, você precisa realizar primeiro um congelamento rápido, e depois, que é um ultracongelamento, e depois uma secagem a vácuo. Então, é um equipamento específico que tem ainda um custo elevado. Chega a ser 3 vezes, o custo chega a ser 3 vezes maior que o custo de outros métodos de secagem. Então, tem um custo energético alto, né, para você conseguir realizar o congelamento ultra rápido, depois a secagem a vácuo. E, além disso, é um processo demorado. Então, é uma secagem, a secagem mesmo a vácuo, ela é feita em baixa temperatura, né, uma temperatura em torno de 30 a 40 graus, então isso faz com que o processo seja lento, né, leva em torno de 24 horas ou até um pouco mais, dependendo do alimento. Então, alguns exemplos de alimentos liofilizados, já existem no supermercado vários tipos de alimentos liofilizados. Às vezes a gente acha que é um processo de desidratação, mas é um processo de liofilização. Então, é usado para café, né, é o principal alimento liofilizado aqui no Brasil, frutas, hortaliças, então, produtos geralmente de maior valor, né, como o aspargo, cogumelo, couve-flor, alimentos infantis. Então, a característica de um alimento liofilizado fica muito parecida com de um alimento desidratado, mas preservando um pouco mais as características do alimento in natura. O fundamento, então, como eu falei, é que a maior parte da água contida no alimento é removida por sublimação, a água, então, passando direto do estado sólido para a forma de vapor. E isso é conseguido num determinado ponto de pressão, que é chamado ponto triplo da água. Então, esse ponto é o chamado ponto triplo, né, que ele é conseguido, então, a uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio no máximo, né, ou pressões até inferiores. Essa pressão é uma pressão muito baixa, né, então por isso que a gente trabalha com uma bomba de vácuo, né, no processo. Então, nesse ponto triplo aqui da água, então a gente tem a água aqui no estado sólido, no estado líquido e no estado de vapor. Nessa pressão aqui, abaixo aqui da pressão do ponto triplo, a gente consegue, então, ter a passagem da água no estado sólido para a água no estado do vapor, direto, sem passar pela fase líquida. Com isso, a gente consegue reter mais as características daquele alimento. Então, a gente fornece calor ao material congelado a uma pressão inferior a 4,58 milímetros de mercúrio. Com isso, a água contida do material no estado sólido vai passar direto para o estado de vapor por meio da sublimação. A liofilização, então, o equipamento de liofilização, ele realiza essas 3 etapas aqui. Primeiro, ele faz um congelamento ultra rápido do alimento, para que ele passe de uma temperatura ambiente até uma temperatura entre menos 20 até menos 40. Então, tem que ser um congelamento muito rápido para formar aqueles cristalzinhos pequenos de gelo, né, microcristais, que não vão danificar a estrutura do produto. Na sequência, então, o equipamento realiza uma secagem primária, que é a sublimação, né? Então, é a passagem, então, da água nesse estado de gelo para o estado de vapor. Nessa etapa, então, existe uma redução até 15% do teor inicial de umidade, então a maior perda de umidade se dá aqui,
né, nessa fase, e depois existe uma etapa final, que é a secagem a vácuo, com a retirada, então, da água até 2% do teor de umidade do produto. Então, veja que o produto liofilizado, realmente a gente tem a retirada de mais de 95%, 96% da umidade desse produto. Então, é uma grande retirada de água disponível desse alimento. Então, ele vai se conservar por muito mais tempo. Então, né, o que eu falei até agora, né, então, no liofilizador, o alimento, primeiro, ele é congelado entre menos 15 e menos 40 graus, né? Ele é introduzido, então, numa câmara de alto vácuo dentro do equipamento, então, o equipamento já faz o congelamento, e depois passa, então, para o vácuo, né, em bandejas, onde, então, vai iniciar a formação do vácuo, vai ficar entre 1 e 4 milímetros de mercúrio. Na câmara de vácuo, a gente tem lâmpadas de radiação infravermelho, que vão fornecer o calor necessário para que essa água passe do estado de gelo para o estado de vapor. O vapor de água ele é continuamente removido do alimento, mantendo a pressão do liofilizador abaixo da pressão de vapor da superfície do gelo, para garantir, então, a eficiência do processo. O vapor é removido da câmara por bombeamento, é condensado num condensador, que fica a parte lá do equipamento, que eu já vou mostrar na imagem na sequência. E aí, então, ocorre aquela secagem final, né, para chegar na umidade desejada do produto. Sempre a temperatura de secagem é uma temperatura baixa, entre 30 e 45 graus. Por isso que a secagem na liofilização, ela acaba levando, então, 24 horas ou até um pouco mais. Aqui, então, a estrutura do equipamento, né? Então, a gente tem aqui uma parte do equipamento que parece um secador de bandejas, né? Porque a gente tem as bandejas aqui, mas, na verdade, aqui a gente vai ter primeiro o congelamento do produto e depois a formação, então, do vácuo, aqui tem a bomba de vácuo, e o aquecedor aqui com as lâmpadas de infravermelho para poder realizar a sublimação desse gelo, dessa água, né? Aqui, então, a estrutura do condensador, como eu já falei no slide anterior, né, para retirar, então, essa umidade e poder condensar. Então, essa é a estrutura do equipamento. Eu deixei, então, esse daqui é o equipamento, né, real, como é que ele se parece, né? Aqui a gente tem, então, as bandejas, onde nós colocamos os produtos. Primeiro, então, vai haver o congelamento e depois a secagem a vácuo. Deixei, então, 2 vídeos. No primeiro, ele está demonstrando o funcionamento desse equipamento para morangos e para banana. E no segundo vídeo, a gente tem a liofilização do leite materno, que vem sendo realizada em alguns bancos de leite materno no país. E a liofilização, ela pode ser feita, né? Esse equipamento que eu mostrei é um equipamento mais de laboratório, para o banco de leite que o volume não é tão grande, mas o liofilizador, ele pode ser construído no formato mais industrial, que seria esse modelo aqui de liofilizador. Então, ele mantém as bandejas, né, para o produto ser colocado, e aqui, então, a hora que a gente fecha esse túnel, ocorre o congelamento e depois a secagem a vácuo. Já existem indústrias operando em larga escala com esses liofilizadores de tamanho maior, com uma produção muito maior. Aqui eu deixei um vídeo mostrando justamente essa liofilização realizada em larga escala. Bom, com isso, então, nós encerramos esse conteúdo de secagem, desidratação e liofilização. Essas são as referências que eu utilizei, então, para essa videoaula. Na videoaula passada, que nós falamos sobre congelamento, eu não tinha incluído aqui a referência do Ordonez. Então, está aqui a referência do Ordonez, que traz, então, um conteúdo tanto interessante para congelamento, quanto também para secagem, desidratação e liofilização. E utilizei também os vídeos do YouTube, né, para ficar mais fácil de compreender. Então, a partir de agora, vocês já podem realizar os exercícios que estão no MEAD. Bons estudos!